Difusora, junto com você. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A paz do Senhor, convidamos você, juntamente com sua família, para dentro de alguns instantes participar conosco do programa Edificados pela Palavra. Hoje nós vamos tratar sobre o tema Crescendo em Amor para com o próximo e para com Deus. Não perca e seja abençoado por Deus. A paz do Senhor. Efésios, capítulo de número 4, nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo de número 15. Na carta aos Efésios, capítulo de número 4, vamos fazer uma leitura bíblica a partir do versículo de número 15. Hoje nós vamos refletir sobre um tema muito importante para nós crentes: crescendo em amor para com o próximo e para com Deus. Carta aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 15. Eu quero que levante a mão assim. Quem é que está sofrendo com esse negócio de chikungunya? Só quem está sofrendo com esse negócio, levanta a mão assim, bem alta, assim que eu quero ver. Tá. Muito bem. Nós vamos orar para Jesus curar hoje todo mundo que está sofrendo desse chikungunya. Porque se tem remédio não sara isso aí, é só Jesus mesmo. Porque tudo que é remédio que já vi falar nesse negócio aí, nunca nenhum prestou. Mas Jesus vai curar você hoje dessa chikungunya. Quem acredita? Amém? Pois nós vamos, daqui a pouquinho, vamos orar para Jesus te curar. Quem vai curar? Ele vai curar. Talvez não chegue nem no final do culto, você já vai ser curado por Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Graças a Deus, poder sentar louvando e adorando o Senhor. Meus irmãos, crescendo em amor para com o próximo e para com Deus. Amor que na Bíblia Sagrada, para nós temos a maior expressão de Deus direcionada para nós, é o seu amor. Está registrado lá no livro de João, no capítulo 3, o versículo 16, a grande expressão de Deus vinda em nossa direção. O amor de Deus sendo expresso na entrega do seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. O amor que vem não como uma frase ou como uma palavra dita, mas vem com a ação de entrega de algo que é dado em nosso favor. Então ele veio como a expressão máxima de Deus.
E nós não podemos, nós que somos filhos de Deus, nós não podemos ser diferente do nosso Pai. Nós precisamos ser igualmente aquele ditado que nós conhecemos muito aí, né? Nas ruas nós ouvimos bastante, alguém diz assim: tal pai, tal filho. Não pode ser diferente. Se somos filhos de Deus, também nós precisamos, assim como nosso Pai, também ter essa expressão de amor, tanto para com o próximo, como para com Deus, o nosso Pai. E não é uma expressão que seja apenas também, assim como não foi a de nosso Pai, verbalizada, mas também uma expressão de algo que seja materializado este amor. E é normal, é natural, tudo quando começa, se é normal, começa pequeno, começa pouco, e sempre tudo aquilo que começa pouco, geralmente, naturalmente, vai crescendo. Uma sementinha que é colocada na terra, nasce uma pequena plantinha, e essa plantinha vai crescendo, torna-se robusta, nasce folhas, nasce flor, nasce frutos, galhos, e cresce, e daqui a pouco é uma grande árvore. Uma grande árvore. Não é natural algo nascer ou ter o seu início grande. Naturalmente, coisas que começam grande têm mais tendência para se diminuir do que para crescer. Por isso nós precisamos começar sempre com coisas pequenas, começar de verdade do começo. Então, quando nós falamos de crescimento em amor, é normal que o nosso amor ele comece a partir de uma pequena fagulha de amor, de um pequeno sentimento de compaixão, de misericórdia, talvez por alguém que não signifique nada para nós, alguém que nunca tenha feito nada de bom para nós, porque esse, na verdade, é o verdadeiro amor. É fazer o bem, ser bom, não para aqueles que falam palavras boas para nós, que nos elogiam, mas para aqueles que nada fizeram para nós, para aqueles que não têm nenhum significado para nós, aqueles que não têm às vezes nenhuma importância para nós, mas nele ou nela nós podemos desenvolver o amor de Deus que Ele colocou nos nossos corações. Quando nós abrimos a palavra de Deus, nós encontramos que Jesus traz uma advertência. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, se você abrir aí a sua Bíblia, você vai encontrar Jesus dizendo que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, não é de poucos, mas o amor de muitos esfriará, ou se extinguirá,
fogo se acabará. Não são poucas as pessoas que vão ser alvos da degradação do amor. É isso que está escrito na Bíblia. Você encontrou? Quem encontrou, me diga se é. 24:12, o que diz? O que diz? Quem encontrou? Multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Está vendo? E por se multiplicar a iniquidade, ou por se multiplicar o pecado, o amor de poucos, muitos. Quando fala muitos, eu tenho assim, mais da metade, né? Se falasse poucos, o amor de poucos, talvez aí, de 100, uns 10. Mas quando fala assim, o amor de muitos, se tratando de 100, a gente pode considerar aí uns 70, 80. Está entendendo? Esfriará. Ou seja, a maioria das pessoas terá ou passará por um esfriamento do amor. Mas por quê? Por causa da iniquidade. Por causa que diariamente nós estamos promovendo o rompimento dos laços sociais. Diariamente nós estamos promovendo o rompimento ou a quebra dos relacionamentos. Coisas pequenas que nós achamos que não tem nenhum valor, que vão sendo abandonadas, que vão sendo deixadas de lado. Algo como: bom dia, como vai você? Como passou a noite? Alguém que sai de sua casa, passa aí por uma senhora: como vai a senhora? Tudo bem com a senhora? Está sadiinha? São laços sociais que estão sendo rompidos, que estão sendo deixados de lado, abandonados. Uma saudação, um aperto de mão, um abraço, coisas que estão sendo deixadas de lado e tem sido o motivo pelos quais muitos estão deixando agora de amar uns aos outros. Estamos promovendo o rompimento dos laços sociais, dos relacionamentos sociais, das formas de tratamentos respeitosas, talvez em favor de um sentimento egoísta, de um individualismo, mas diariamente nós estamos promovendo isso. Falta de respeito, não se tem mais respeito. Pessoas mais jovens não respeitam mais pessoas mais idosas, não se respeitam mais autoridades, não se respeita os pais. E isso tem sido as promoções, o que está promovendo a decadência do amor para com o próximo. Estamos criando nos nossos relacionamentos muros de separação, muros levantados em favor do individualismo, do egoísmo. Nós não queremos mais fazer nada junto. E veja bem, observe bem, para vocês verem como é que é o fortalecimento de laços. Até as mulheres quando elas andam, caminham junto aí, as duas mulheres, por exemplo, quando elas vão no banheiro, vão no banheiro, aí vai duas mulheres, pega na mãozinha e vai pro banheiro.
Quando faz isso, às vezes nunca conversou uma com a outra, mas quando elas vão ali junto, derrubando aquela barreira do individualismo, elas já saem de lá amiga, já são amigas já. Entendeu? Não é assim? Né? Já tem um relacionamento. Mas nós temos levantado muros de separação em favor do individualismo, do egoísmo. Nós queremos tudo para nós. Queremos tudo só para nós. Quando é bom para nós, que se dane o resto. Não é assim? Não é assim que é? Eu estou falando mentira ou estou falando verdade? Se estiver bom para mim, se dane. A maioria de nós estamos hoje vivendo desta maneira. Nós não pensamos mais coletivamente, nós estamos vivendo ou criando esses muros de separação que promovem diariamente a quebra, que promovem diariamente o rompimento dos laços sociais, do comprometimento um com o outro, da preocupação com o bem-estar de outras pessoas. A gente se preocupa muito só com a gente. E isso tem sido coisinhas pequenas que promovem essa degradação do amor, que promovem esse esfriamento, que promovem esse individualismo, que nós daqui a pouco não falamos mais com ninguém, vivemos aí sisudos dentro de casa, não temos uma vida social, ninguém conhece a gente não conhece ninguém, e não podemos viver dessa maneira. Nós precisamos viver de forma a promover o bem-estar comum. Promover o bem-estar comum. Como eu posso amar o próximo? Amar o próximo não é estar bem com o próximo, é fazer o bem. Não é só estar bem, não. É fazer o bem. O amor de Deus, ele não é abstrato, ele é palpável, é algo que nós fazemos, ele nasce de uma ação, de um agir. Como é que eu posso amar o próximo? Não é o amor ao próximo, não é sentir, é o agir, é a ação. O amor, olha, o apóstolo São Paulo, que vê se você abrir a sua Bíblia aí na primeira carta aos Tessalonicenses. Abre aí, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 3. Nós vamos ler aí, a partir do versículo 11. Quem bem encontrou aí, leia, por favor. O 12. E o Senhor vos faça crescer, aumentar no amor, uns para com os outros, para que com todos, como também nós para convosco. Está vendo? Ora, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Vamos ler o 13. O que diz o 13?
E o 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade e sempre de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vida do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Está vendo? Crescer em amor uns para com os outros, para com todos, por quê? A fim, ou seja, com a finalidade de que sejam os vossos corações confirmados em santidade. Quando? Na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Porque se nós vivermos desta forma, crescendo em amor, nós não vamos ter culpa no nosso coração, nós não sentiremos culpa no nosso coração, nós estaremos isentos disso. Por quê? Porque de verdade nós vivemos como nós deveríamos viver, como nós precisávamos viver. Os irmãos estão me entendendo? Estão? Olha, Paulo então ele nos ensina, né? Ele nos ensina, como ele ensinou aos Tessalonicenses, os princípios que nutrem o amor, que faz o amor crescer. Ainda lá na carta aos Coríntios, no capítulo 13, 1 aos Coríntios 13, Paulo também nos fala e faz manifestar o amor uns para com os outros. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, no último versículo, versículo 31, a parte final do versículo fala assim: olha, e eu passo agora a vos mostrar um caminho mais excelente. Um caminho não é excelente, é mais excelente. Aí ele diz assim, aí no 13 ele fala assim: o caminho é o caminho do amor. Aí no 13:1 começa aí, ele começa a falar. No 13, no capítulo 1, ele fala assim: ó, ainda que eu falasse a língua dos anjos e falasse também a língua dos homens, mas se eu não tivesse amor, eu nada seria. O que é isso? Isso quer dizer que mesmo que você esteja na igreja, que seja batizado no Espírito Santo, que fale em línguas, que profetize, que Deus te use, mas se você não tiver amor, não adianta nada. E ele vai continuando, aí ele vai falando, aí ele diz que ainda que eu desse toda a minha fortuna, eu pegasse tudo que eu tivesse, vendesse, desse para os pobres, mas se aquilo não foi feito por amor, não adiantou nada. Não adiantou nada. Olha Ananias e Safira, eles fizeram isso, eles venderam a fazenda deles, pegaram o dinheiro e colocaram nos pés dos apóstolos, mas eles colocaram ali, não foi por amor, eles colocaram ali, foi por inveja. Foi diferente do outro discípulo que tinha vendido e tinha colocado tudo ali, mas por amor, para que atendesse as necessidades dos irmãos. Paulo ainda fala mais, ele diz assim: ainda que eu pegasse o meu corpo e entregasse para que ele fosse queimado, ou seja, os altos sacrifícios, automutilação, aí, vamos passar para o nosso contexto. Jejum, tem gente que jejuma
meio-dia, o dia inteiro, 2 dias. Vai para monte, faz um monte de sacrifício, mas não tem amor. Podia até queimar o corpo, entregar o corpo para morrer queimado, mas não tem amor, não adianta. Tem que ter amor. Diga assim comigo, tem que ter amor. Tem que amar. Tem que amar. Tem que ser por amor. Tem que ser por amor. Olha, então, ele quer me abrir ainda em Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Gálatas, Efésios, Gálatas 5, versículo 13 diz assim, ó: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes, tá? Não usa a liberdade para dar ocasião à carne, sede antes, ou seja, ao invés de usar a liberdade para dar ocasião à carne, seja antes servos uns dos outros. Por quê? Pelo amor. Pelo amor. Ser servo um do outro. O que é isso? Fazer algo uns pelos outros. Fazer alguma coisa uns pelos outros. Por causa de quê? Por causa do amor. Por causa do amor. Então, amados irmãos, olha, a essência do cristianismo. Eu preciso amar o meu próximo. E eu preciso aumentar este amor a cada dia. Porque é normal, assim como uma criança que nasce e é bem pequenininha, mas a cada dia ela vai se nutrindo, ela vai se alimentando e ela vai ganhando corpo, vai ganhando estatura, vai crescendo. Assim também precisa ser aumentado o amor através da nutrição de Deus. Nós precisamos fazer exercício. O apóstolo São Paulo disse, ele falou assim, olha, os que correm nos estádios correm atrás de uma coroa corruptível. Quem faz exercício físico faz por causa da carne. Agora o exercício bom é o exercício da justiça em amor, porque promove o crescimento do amor. Ele vai aumentando a cada dia. A gente nem percebe, é imperceptível. Assim como você não percebe o tanto que uma criança cresce diariamente, nós não percebemos o aumento do amor. Mas quando a gente olha assim para o passado, você olha para 1 ano atrás, 2 anos atrás, e você vai olhando, aí você vai perceber, puxa, eu cresci, o meu amor pelas pessoas cresceu, eu me tornei uma pessoa diferente, eu me tornei uma pessoa realmente que traz consigo as características de Deus. Eu me tornei uma pessoa mansa. Eu consigo ouvir alguma coisa e absorver aquilo e segurar. Eu consigo fazer o bem, ainda às vezes com prejuízo próprio. Nós começamos então a perceber, e Deus vai nutrindo, a cada dia Ele vai regando este amor. Daqui a pouco nós vamos ver, porque é Ele que coloca esse amor no nosso coração. É Ele que coloca. Então olha, eu preciso amar o meu próximo.
e aumentar este amor. Preciso de aumentar este amor. Aqui, ó, na carta aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 9 diz assim, na carta aos Filipenses 1:9 diz assim, ó, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis. Inculpáveis. O que é inculpáveis? Sem culpa. É o dia de Cristo. O amor, ele precisa ser aumentado. Ele precisa ser regado. Ele precisa estar sendo nutrido. Ele precisa de nós estar nutrindo ele. Ainda aqui na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, o versículo 9 diz assim, capítulo 4, versículo 9 diz assim, olha, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído que deveis amar uns aos outros. Tá vendo? O apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Tessalonicenses, ele falou, olha, no que diz respeito ao amor fraternal, não precisa de eu escrever nada para vocês, porque vocês estão sendo instruídos por Deus. Ou seja, Paulo já estava vendo naqueles irmãos o fruto do Espírito na vida deles. Ele não estava precisando de ensinar, de falar sobre esse assunto, porque ele já estava percebendo essa situação deles. Porque eles estavam assim, a amar uns aos outros. E na verdade, olha o que ele diz. E na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Como é que ele estava expressando o amor deles? Era com palavras? O que está dizendo aqui? Que eles expressavam o amor deles como era? Com a prática. Olha, na verdade, estáis praticando isso mesmo. Isso mesmo o quê? O amor uns para com os outros. Eles estavam praticando. Na verdade, contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais. Está vendo? Ele falou assim, não vou ensinar para vocês que vocês têm que amar um ao outro, não, porque na verdade vocês já estão praticando isso. Vocês não estão só falando que amam um ao outro, vocês estão aí praticando. Esses irmãos aqui, aqueles que estavam ajudando a igreja na Macedônia. Agora o que ele estava exortando ele a fazer é o que? É aumentar. Eles deveriam, exorta, irmãos, que progredir cada vez mais, ou seja, crescer, aumentar cada vez mais este amor uns para com os outros. Então ele precisa de ser crescente. Assim como alguém quando nasce grande é anormal, é defeituoso, é aleijado, também uma criança que nasce e não cresce não é normal. Da mesma forma é o amor. Da mesma forma é este amor. Ele precisa de crescer. Ele precisa de ir aumentando, tomando proporção. Ele precisa de progredir. Com ações é que ele vai alcançar esse progresso. O apóstolo São Pedro, escrevendo a sua primeira carta, aqui no capítulo 4, no versículo 8, ele diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecado. Se nós tiver amor um para com o outro, porque o amor ele vai cobrir, ele cobre, ele
ele desaparece o pecado, né? Ele cobre uma multidão de pecado. E se nós somos filhos de Deus, né? A primeira carta que foi escrita aqui por João, no capítulo 4, no versículo 21, diz assim a palavra de Deus: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ama também o seu irmão. Como é que tem crente que fala que ama a Deus e odeia o seu irmão? Como é que pode? Como é que alguém pode odiar o seu irmão que ele vê, que ele pode pegar, que ele pode abraçar, que ele pode entrar em entendimento, e não ama o seu irmão e está aí dizendo que ama a Deus? Eu amo a Deus. Ama a Deus. Só se for não amar a Deus mesmo, né? Porque se for amar a Deus mesmo. Porque amor meu, não. A Bíblia está dizendo que não é amor a Deus, não ama. Porque quem ama a Deus, ama o seu irmão, ama o próximo. A expressão nossa de amor para com Deus, ela só consegue ligar, ela só consegue linkar no céu, quando nós podemos expressar o amor com o próximo. Porque para Deus não precisa de nós fazer nada. Nós não precisamos de dar um prato de comida para Deus, nós não precisamos dar um remédio, nós não precisamos dar uma carona, nós não precisamos de fazer nada disso para Deus. Mas quando nós fazemos isso com o próximo, nós estamos dizendo para Deus que nós amamos a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos estão me entendendo? Vocês estão compreendendo? Não adianta você dobrar o joelho e passar o dia inteiro orando e falando: Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, se você não ama o próximo. É mentira. Porque o amor a Deus, ele só pode ser expresso com o agir, com a ação. Assim como Deus expressou o seu amor para conosco. E como nós não precisamos de fazer nada disso para Deus, então nós precisamos de fazer com o próximo, que é a semelhança de Deus. Que é a semelhança de Deus. Então olha, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama Deus ama também a seu irmão, né? Ama também o seu irmão. Viu? Por quê? Porque é de Deus que emana o amor. Só ama quem nasceu de Deus. Se alguém não consegue amar, não consegue expressar esse amor que eu estou falando aqui, não adianta falar que nasceu de Deus. A palavra, ela não vai alcançar a verdade. Agora, quando nós estamos dentro desse ensinamento, nós podemos dizer que nós amamos a Deus. E às vezes nem precisamos dizer, porque as nossas atitudes vão dizer que nós amamos a Deus. Aqui, olha, em 1 João diz, olha, que em 1 João ainda nesse capítulo 4, no versículo 7 diz assim, olha, amados, 1 João capítulo 4, amados, olha o que João diz: amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de e conhece a Deus. Está vendo? Então, para ser nascido de Deus, para ter um novo nascimento de verdade, precisa de amar, tá? Precisa de amar, porque aí nós nascemos de Deus e conhecemos a Deus. Agora escuta o 8, o que diz aqui? Olha, o que diz o 8? Aquele que não ama não conhece a
Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Tem gente que até escreve nos carros, né? Deus é amor, né? Deus é isso. E não adianta ter só a letra, tem que ter a ação. Deus é amor. Tem gente que puxa uma santidade em cima desses jargões aí. Deus é amor, Deus é fiel. Escreve Deus é amor e Ele é mesmo. Agora nós só conhecemos a Ele se nós amarmos uns aos outros, né? Senão nós não conhecemos Ele. E aqui, tudo que nós fizermos, a carta aos Coríntios, lá onde nós já lemos, no 1 Coríntios 13, a força propulsora de tudo que nós fizermos precisa de seu amor. Precisa de seu amor, precisa de ser a misericórdia, a compaixão. Precisa de estar movido de íntima compaixão. Eu não sei se vocês já perceberam, todas as vezes que Jesus curou algum enfermo, quando Jesus olhava para aquele enfermo, a Bíblia fala assim que e Jesus se encheu de compaixão daquela pessoa, se encheu de misericórdia. Porque nós precisamos que a força propulsora dos dons espirituais, de todas as ações, precisa realmente de ser o amor de Deus na nossa vida. O amor de Deus. Ele precisa de ser a força. E o amor nosso a Deus, o nosso amor a Deus, ele não é assim, esse é o que? Não, é uma ordenança. Nós amar a Deus é uma ordenança. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 6, no versículo de número 5, diz assim para nós amar a Deus de toda a nossa... Vem abrir. Amar a Deus, no 6 e 5. O que diz assim? 6 e 5 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Quando fala nessas três áreas aí, fala nos atributos do corpo do homem. Tem gente que acha que nós só precisamos de amar a Deus com as palavras verbalizadas. Mas quando fala aqui, dá essa integridade que nós realmente precisamos amar a Deus. Olha, amar a Deus, seu teu Deus, de todo o teu coração, ou seja, todo o sentimento, toda a palavra, de toda a tua alma, ou seja, a nossa personalidade, nossa inteligência, e de toda a tua força, daquilo que nós realizamos com as nossas mãos. A expressão do nosso corpo precisa de ser amor a Deus. Por isso não se engane, aquelas histórias de que Deus só quer o coração, que Deus só quer... Não se engane com isso, porque Ele quer tudo. Ele não quer só uma coisa. E Jesus nos acrescentou, lá no livro de Lucas, lá em Lucas, no capítulo de número 12, no versículo 30, Jesus nos acrescenta esse versículo e fala assim: e de todo o vosso entendimento. Ainda aumenta mais um pouquinho. De todo o vosso entendimento. Então amar a Deus é uma ordenança. Não é se eu quiser, não. É uma ordem. É um mandamento que precisa de ser cumprido.
Precisa de ter o seu cumprimento. Aqui no capítulo 10 de Deuteronômio, ainda fala mais um pouquinho sobre essa ordenança 10, e o versículo 12 diz assim, olha, diz assim, agora pois, ó Israel, que o Senhor requer de ti, não é que temas o Senhor teu Deus, andes nos seus mandamentos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? O que o Senhor requer de ti? O que o Senhor está querendo de nós? Que a gente tema a Ele, que a gente se submeta a Ele, né? Que a gente obedeça a Ele e o ame, e expresse a Ele o nosso amor. E aí nós podemos crescer. Olha, como crescer em amor para com Deus? Guardando os seus mandamentos. Aí nós passamos, quando nós guardamos, quando nós nos submetemos a Ele, abre sua Bíblia aí em João 14, Evangelho de João, capítulo 14, João 14, e nós já vamos terminar. Quem não for embora vai ser abençoado hoje. João 14 diz assim, olha, João 14, versículo 15, diz assim, olha, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí tem gente que diz que ama a Deus, mas não guarda os mandamentos, são desobedientes. Mas quando você fala, mas eu amo a Deus, mas a Bíblia está dizendo que se nós amamos a Deus, nós guardamos os mandamentos dele. Significa o quê? Significa que se nós não guardamos os mandamentos, nós não amamos a Deus. Vocês não estão me entendendo? Entenderam? Aqui ainda, nesse mesmo capítulo, no versículo 23, ainda diz assim, ó, respondeu Jesus. Alguém perguntou alguma coisa para ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele está dizendo, Jesus, no versículo 21, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aí Judas falou alguma coisa, no versículo 23 Jesus falou assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo? Está vendo? Tem que ser dessa maneira. Se não for dessa maneira, não vai funcionar, não vai dar certo. Guardar os mandamentos, amar a Ele, se submeter a Ele. A Bíblia nos fala, lá em Lucas, no capítulo de número 7, fala a história de uma mulher pecadora. Jesus foi chamado por um fariseu para ir almoçar lá na casa desse fariseu, e ele foi, e uma mulher pecadora lá ficou sabendo, e ela foi para lá. Uma mulher pecadora, mas ela chegou lá, começou a perfumar Jesus, pegou o cabelo dela, passava nos pés dele, e aquele fariseu começou a escandalizar aquele negócio. Depois aí falou para Jesus, sabe quem é essa mulher aí? Olha o fariseu, o que ele disse, tu sabe quem é essa mulher aí? Uma mulher pecadora. Aí Jesus falou um negócio para ele, falou assim, olha, essa mulher, ela me ama, e os pecados dela foi perdoado, os muitos pecados dela foi perdoado, porque ela tem muito amor, ela tem muito amor, ela se submeteu, ela foi, e a vida dessa mulher mudou, ela completamente, a partir do momento que ela foi perdoada dos seus pecados. A Bíblia nos fala também de outra mulher aqui, Maria de Betânia, lá no João capítulo 12. Para nós crescermos em amor, nós precisamos guardar os mandamentos, ser obedientes à palavra. Nós precisamos guardar, nos submeter a Deus, nos colocar
em submissão ao Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor e na sua misericórdia.